Olá, bem-vindos ao podcast Crer para Viver. Esse é o nosso episódio de número 30, mais um marco importante aqui da história do nosso podcast. O tema do episódio de hoje é conversão e o processo de cura da depressão. Eu lembro que no nosso episódio de número 4, a gente falou de depressão pela primeira vez aqui no podcast, era o Paradoxo da Fé, parte 3, e o subtítulo era uma primeira conversa sobre fé cristã e a cura da depressão. Então a gente volta nesse tema, é um tema sempre atual, há muito tempo, isso é preocupante, né? Há muito tempo que é um tema atual. Ou seja, isso é um problema que persiste na história da nossa, digamos, civilização atual, né? Na cultura, que vem se prolongando, não sei, eu acho que os anos 50 em diante foram marcantes e isso não parou de estar em questão, de estar em voga, né? Então a depressão ela é um tema muito atual e a gente está o tempo todo falando o seguinte, a gente está fazendo o diagnóstico de uma doença para propor a cura. E a nossa proposta de cura ela está sempre fundamentada na crença de que o evangelho é o poder de Deus para curar. Então é a partir desse conhecimento da fé cristã e de como isso pode ser um critério, né, de orientação para a vida, valores que orientam para a vida, é a partir disso que a gente acredita que a cura é possível. A gente não está aqui para propor nenhum outro tipo de cura, a gente não está aqui para propor um conhecimento, né, técnico para curar, a gente está aqui para dizer que a cura ela precisa vir através da fé, mas não qualquer fé. A gente está falando, né, do arcabouço de valores e de forma de orientação para a vida que vem da fé cristã. É a partir do anúncio do evangelho que essa cura precisa acontecer. E a gente sabe que há pessoas com depressão, né, dentro do espectro religioso considerado cristão, de forma geral, e fora dele. Então a gente quer falar para todos, a gente não quer falar só para um grupo específico. Se esse é um tema de interesse, se você acredita que esse é um tema relevante, eu te chamo para prestar bastante atenção. A gente vai ter uma dinâmica hoje um pouquinho diferente, né? Em parte ela segue o que a gente já fez até agora, em parte ela vai ser um pouquinho diferente. Primeiro momento, nós vamos ter uma participação maior do professor, pastor Cláudio Ivan. Ele vai apresentar, né, um tema inicial da conversa. Depois, no segundo momento, eu acho que tanto ele como o professor Anderson vão responder algumas perguntas que eu trouxe para orientar a conversa, né? Perguntas já previamente pensadas, né, para orientar a reflexão e conduzir a conversa numa direção que seja relevante. Esse não deve ser o último episódio que a gente vai falar de depressão, mas eu acho que agora, continuando de certa maneira, em certo sentido, começando algumas coisas que a gente não tocou antes, a gente vai tentar estruturar um pouco melhor a questão e como é que a gente está pensando essa proposta de cura. Vamos ver se a gente consegue fazer num episódio só, né? Se não der, a gente segue um pouquinho mais adiante. Então vamos lá. Eu vou pedir o professor Cláudio para fazer uma apresentação para a gente, né? Começar a nossa conversa. Sim. Nós falamos alguns podcasts atrás sobre o problema do espaço urbano, não é? Da própria modernidade. A modernidade ela traz o conceito de suficiência, né? O self-made man, aquele que compete, aquele que mostra a sua operacionalidade, a sua suficiência. E essa ideia de ser performático, operacional, ela é uma ideia que nasce de forma muito significativa nesse espaço urbano, o espaço de uma competitividade em que a busca pelo encaixe, ela passa pela apresentação de uma performaticidade, especialmente no mercado de trabalho. Interromper só para dar uma pequena contribuição, professor. Note bem que o professor Cláudio Ivan está mencionando aí nessa introdução, né, de que existe uma base social para a construção, formação de um processo.
de depressão. Né? Então não há a depressão, ela não nasce magicamente. Ela não nasce do nada. Existe uma construção social. É importante a gente estar atento para isso. Exatamente, para a gente lidar com um problema que é o individualismo metodológico, típico da psicologia, da psiquiatria também, que quer entender o indivíduo a partir dele mesmo, ou as psicopatologias que emergem sem um processo social de ampla escala que está por trás de tudo isso, não é? No condicionamento de tudo isso. Mas eu menciono o espaço urbano como o espaço no qual, ao procurar ser operacional, performático, todos os indivíduos acabam descobrindo a sua insuficiência operacional, a sua ausência de predicados para alcançar o encaixe nessa sociedade, não é? Nesse espaço urbano. Mas o espaço urbano é exatamente o espaço no qual aconteceu uma revolução do ponto de vista da compreensão da depressão. Na década de 50, 60 do século passado, um psiquiatra norte-americano chamado Aaron T. Beck, talvez o maior ou um dos maiores teóricos das chamadas terapias cognitivas, cognitivo-comportamentais, não é? Começou com a nomenclatura terapia cognitiva, depois os próprios discípulos começaram a usar também por outras razões, por razões que não convém a gente discutir aqui, terapia comportamental. Aliás, perdão, terapia cognitivo-comportamental, não é? Mas o fato é que a presença do Beck significa uma revolução na compreensão da depressão. Ele estava nesse espaço urbano, em uma metrópole americana, no estado da Pensilvânia, na Filadélfia, uma grande cidade, e ali atendendo um ambulatório do Hospital da Universidade da Pensilvânia, ele se depara com um problema, não é? Como o professor Timóteo disse, a depressão já era um problema que incomodava aquela sociedade, chamava a atenção dos psiquiatras, e o Beck começa a atender. Ele era, a princípio, um psicanalista, a psicanálise dominava o pensamento da psiquiatria norte-americana, ali na década de 50 e 60, não é? Mas o Beck faz uma constatação, um psiquiatra de veio bastante pragmático, ele faz uma constatação de que a psicanálise não se mostrava eficiente no tratamento da depressão. E na busca de um instrumental, de uma teoria, de técnicas que pudessem de alguma forma apontar um caminho para um trabalho mais efetivo, não é, como a depressão, o Beck chegou a fazer um trabalho testando a hipótese freudiana de que a depressão está relacionada a uma raiva muito intensa do indivíduo dirigida contra ele mesmo, não é? E o Beck, num trabalho clássico, lá da década de 60, ele pede para os pacientes depressivos anotarem os sonhos. E ele nota que nos sonhos desses pacientes, o que ele encontra não é o tema de uma raiva dirigida para si mesmo, mas pensamentos automáticos, crenças que dizem respeito a preocupações relacionadas à autoincompetência, a não ser amado, e isso repetia as crenças que esses próprios pacientes apresentavam no período de vigília, quando eles estavam sendo atendidos, não é? Então o Beck abandona a hipótese freudiana da depressão e começa a pensar a depressão a partir de uma perspectiva cognitiva, isto é, a pergunta agora, do ponto de vista do Beck, diz respeito a crenças, não é? A sistema de crenças. A depressão está relacionada a uma variável de natureza subjetiva.
sistema de crenças, mas o que especificamente Beck entende por crença? As ideias mais significativas que o indivíduo tem sobre ele mesmo, sobre o mundo, os outros e sobre o futuro. Isso aí compõe a chamada tríade cognitiva, que o Beck acha fundamental na compreensão da depressão. Não é? Na perspectiva dele, a crença é um pré-condicionante de natureza hermenêutica. Todas as nossas experiências, elas são interpretadas a partir do viés de crenças pré-existentes que nos ajudam a dar um significado a essas experiências, não é? E na depressão, o Beck identifica algumas crenças que são típicas da depressão. Ele a chama de crenças nucleares, não é? Que, como eu disse, são essas crenças que são as ideias mais importantes que o indivíduo tem sobre si, sobre o mundo, sobre o futuro, não é? E ele diz que há duas categorias de crença. A princípio, na teoria dele, ele enfatiza essas duas categorias. Ele chama uma categoria de crença de desamparo, que muitas vezes é típica da depressão, pode ser enunciada como uma crença do indivíduo acerca da sua incompetência, da sua incapacidade para enfrentar os desafios do cotidiano, não é? Para ser uma pessoa que se realiza de alguma forma no cotidiano. E também as crenças de não amabilidade, que são crenças, muitas vezes, paradigmaticamente apresentadas na perspectiva de que o indivíduo se sente como não portador de predicados que, de alguma forma, o tornam atrativo para outras pessoas, não é? Então, à medida que, especialmente no início da carreira do Beck, ele identifica essas crenças como típicas da experiência da depressão. Mas por que isso é importante? O que é que há de revolucionário nessa proposição que o Beck está fazendo? Como eu disse, para ele, as crenças precondicionam as interpretações das experiências vividas, não é? E essas crenças acabam impondo viés nas interpretações, tendências nas interpretações, e tendências, no caso da depressão, de natureza predominantemente pessimista, não é? Ele conta o caso de vários pacientes que, a partir dessa crença de que eles são incompetentes, crenças que se desenvolvem prioritariamente a partir de experiências na infância, a filha do Aaron Beck, que é Judith Beck, ela conta o caso de uma paciente chamada Sally, que na infância era sistematicamente criticada pela mãe. A mãe dizia: por que você não faz as coisas como o seu irmão? Era um irmão mais velho. Então, sistematicamente, a mãe fazia afirmações de que a Sally era incapaz de competir com o irmão, não é? Que a ela faltava muito no desempenho escolar, e essas críticas se repetiram muito durante a infância. O Beck diz que crenças nucleares disfuncionais, elas podem ter têm origem ali exatamente no período da infância, não é? O que ele chama de crenças nucleares, já falei, diz respeito a essas ideias fundamentais sobre si, sobre o outro, o mundo e o futuro. Mas por que disfuncionais? Disfuncionais no sentido de que implica um grau de distorção no processamento da informação, na interpretação
das experiências vividas, impondo sempre um viés negativo, não é? Por exemplo, essa moça, Sally, que desenvolveu a experiência da depressão em um momento da juventude, quando ela estava na universidade, iniciando o curso, não é? À medida que ela não entendia algum conceito apresentado pelo professor na sala de aula, ou não conseguia fazer uma entrevista de emprego, a tendência dela era sempre fazer uma interpretação negativa acerca do desempenho dela. Ou quando ela conseguia fazer algo que poderia ser entendido como positivo, por exemplo, ela conseguia uma nota mais elevada em uma prova, não é? Curiosamente, a tendência dela era desvalorizar esse feito, em princípio, positivo. Por exemplo, ela dizia: eu tirei uma nota melhor, mas foi porque a prova foi fácil, ou porque eu estudo muito mais tempo do que os outros, que são mais inteligentes do que eu, e conseguem um resultado semelhante ao meu estudando muito menos. O que esse pessoal da terapia cognitiva está identificando aí? Eles estão dizendo assim: o sofrimento desse paciente em depressão, ele nasce de um viés negativo imposto por crenças disfuncionais, não é? Que acabam atribuindo um sentido negativo às experiências, e esse sentido negativo acaba retroalimentando essas crenças disfuncionais. Isto é, quanto mais o indivíduo revisa acontecimentos positivos, como o da nota mais alta, e atribui a eles um sentido negativo, mas isso funciona como uma retroalimentação da crença de que ele é incompetente. Quer dizer, essas crenças disfuncionais, não é? Beck também chama de esquemas, eles são autoperpetuadores. À medida que eles condicionam uma interpretação negativa, essa interpretação negativa acaba confirmando a crença, não é? As crenças disfuncionais, e o sofrimento, os sintomas do paciente acabam se perpetuando, não é? A terapia cognitiva, ela trabalha com a ideia de que as próprias emoções, os próprios sentimentos e o comportamento da pessoa em depressão, elas decorrem do significado atribuído às experiências a partir dessas crenças. Por exemplo, a Sally, à medida que ela estava lendo um texto, estudando, ela se autoavaliava na performance dela naquela leitura. Então havia correntes, fluxos de pensamento que eram paralelos. Um deles, ela está lendo o texto e tentando entender. No fluxo paralelo, ela está se avaliando. Estou indo bem, estou indo mal, não é? O Beck chama esse fluxo paralelo de pensamentos automáticos, que são pensamentos autoavaliativos muito rápidos, não é? Que são pensamentos autoavaliativos sob influência de crenças disfuncionais. Por exemplo, eu sou incompetente, estou lendo o texto, não estou entendendo, eu nunca vou entender esse texto, eu sou realmente uma pessoa que não vai dar certo aqui nesse curso, não é? Então, esses pensamentos automáticos são autoavaliações influenciadas pelas crenças nucleares disfuncionais, que acabam sempre indo em um viés negativo, que produzem emoções, sentimentos, tristeza, e produzem um comportamento disfuncional. Por exemplo, fecha o livro e liga a televisão, não é? Então existe essa
perspectiva beckiana de que tanto a emoção quanto o comportamento decorre da cognição. E na matriz de toda a cognição, não é? Na matriz hermenêutica, estão essas crenças centrais disfuncionais. Acho que um pouco aqui. Quer fazer alguma intervenção agora, professor? Por enquanto não. Tá ok. Então, como é que... Um outro componente que eu acho que interessa... Oi. A tríade da depressão. Para quem está nos ouvindo. Certo. Eu posso ajudar se quiser. Pode falar. Então, essa tríade é composta de uma visão negativa de si mesmo. Isso. Uma visão negativa do mundo e uma visão negativa do futuro. Do futuro. Isso compõe a tríade, né? Então, para quem está nos ouvindo, lembra dessas três, tá? Acho que quando você foi tentar falar, estava um pouco fora do microfone. É a tríade cognitiva. Tríade cognitiva, composta de uma visão negativa de si mesmo, do mundo e do futuro. Sim. Sim. No sentido, por exemplo, das crenças de desamparo, a visão de si mesmo. Eu sou uma pessoa incompetente, ou das crenças de não amabilidade. Eu sou uma pessoa sem predicados para que as outras se interessem por mim, não é? Sobre o mundo, sobre os outros são aqueles que sempre me olham como alguém esquisito, como alguém estranho, não atrativo, não é? Elas me veem como uma pessoa que não vai dar certo na vida. Perdão. E sobre o futuro, não é? Vamos tocar bastante aqui esse componente da tríade cognitiva da depressão, sobre o futuro, porque a terapia cognitiva introduziu o conceito de desesperança na análise da depressão, não é? Por que desesperança? Porque ela é um componente muito poderoso e interessante para entender a depressão. Eu vou tomar a liberdade de usar um conceito que não está no Beck, mas é um conceito de deshorizontalização, né? À medida que o capital de desesperança se coloca no horizonte de uma pessoa, significa que as possibilidades positivas elas vão se fechando cada vez mais, não é? Então não existe uma expectativa de superação de um sofrimento, de uma dor vivida agora. Os cognitivistas usam, os terapeutas cognitivos usam o conceito de visão em túnel, não é? Que seria o clímax da desesperança. Visão em túnel por quê? Porque a pessoa em depressão pode chegar a olhar para um futuro sem expectativa de superação, um fechamento, não é? O futuro será uma repetição do agora. E como o agora é caracterizado por uma dor intensa, não é? Por um sofrimento intenso, nasce o desejo de cessar esse sofrimento. Esse é um ponto que a terapia cognitiva se debruçou muito, porque eles encontraram uma associação entre o nível de desesperança da depressão. Quanto maior o componente da desesperança está na depressão, maior a associação com tentativa ou com a própria efetivação do suicídio, não é? Nós sabemos que a depressão de todos os transtornos que a gente conhece na psicologia é aquele que está mais associado à depressão. Então, por isso a terapia cognitiva ela investiu muito na identificação de crenças disfuncionais que produzem a desesperança e também na tentativa de
modificar essas crenças e produzir um aumento do capital da esperança. Também se identificou que esse procedimento ele tem um efeito eficaz na redução do risco de depressão. Tá? Você falou alguma coisa, professor? Outro elemento interessante, talvez, para a gente entender a teoria do Beck, não é? É o elemento da automaticidade na depressão. O Beck fala de esquemas cognitivos que são formas de apreensão imediata da realidade, mas essa apreensão imediata, ela acontece em uma velocidade tão grande que o próprio indivíduo é acrítico em relação a ela, não é? Por exemplo, o depressivo pode desenvolver a seguinte regra, não é? Se uma tarefa for muito difícil, é melhor abandonar, porque se eu tentar eu vou sofrer. Então, esse esquema ele acaba operando para gerar formas de autodefesa do indivíduo em relação à experiência do sofrimento, mas operando de uma forma rápida, de maneira que componente muito importante da depressão, o próprio paciente desconhece o modo de operação dele, o modo de processamento de informação dele. Ele acaba entrando em contato muito mais com o resultado emocional dessa interpretação ou desse processamento de informação, não é? Do ponto de vista do paciente, ele tem mais acesso à emoção que resulta do esquema e do pensamento automático do que do próprio pensamento automático. Então, um fator que torna a depressão algo que se auto-perpetua tem a ver exatamente com o fato de que existe um modo particular, não é? Idiosincrásico de processamento da informação que provoca um viés negativo, mas esse viés negativo, é o ponto importante aqui, ele não é percebido como um erro pelo próprio paciente no caso da depressão. Ele acha que a forma como ele pensa é a forma correta. Vou dar um exemplo aqui, não é? Sobre essa automaticidade e seletividade na depressão. A Judith Beck cita o caso da Sally e mostra que muitas vezes experiências que para outras pessoas demonstrariam que a Sally é uma pessoa que tem habilidades, ela é competente, não é? Por exemplo, a Sally vai a um banco e consegue um empréstimo com o gerente do banco. Isso poderia ser usado por ela como uma evidência contra a crença disfuncional de que ela é incompetente, não é? Mas observe que o que acontece com a Sally? Sem perceber, ela é seletivamente negativa na interpretação. Ao invés de tomar este sucesso dela em conseguir o empréstimo como uma evidência contra a crença disfuncional, o que ela faz? Ela revisa negativamente esse acontecimento e diz, não, eu consegui, mas qualquer outra pessoa conseguiria. Isso não afirma nenhuma habilidade especial da minha parte, não é? Já as evidências que seriam favoráveis à crença disfuncional de que ela é incompetente, por exemplo, não ter entendido um conceito explicado pelo professor durante a aula, esses aí são captados de forma mais imediata e acabam provocando também uma alimentação da crença
disfuncional de que ela é incompetente. Eu estou fazendo um esforço aqui para ajudar quem está nos assistindo a entender que, na perspectiva do Beck, então, a depressão ela está presente a partir de uma construção hermenêutica no mundo subjetivo do paciente. Porém, esses erros de processamento de informação, essa seletividade negativa que o paciente apresenta, não é? Às vezes se usa o conceito de cliente, eu estou usando o paciente aqui, não é? Mas essa seletividade negativa, ela não é percebida como tal pelo próprio paciente, não é? De maneira que, à medida que ele erra, à medida que seletivamente ele constrói ou detecta as evidências que alimentam as suas crenças disfuncionais e faz isso sem detectar esses erros, ele acaba perpetuando a sua própria condição, os seus sintomas, a sua apatia, o seu desinteresse, a sua imobilidade, não é? De maneira que a terapia cognitiva trabalha aí com uma nova perspectiva, diferente do que acontecia na psicanálise e na própria terapia comportamental, pelo menos como era compreendida lá na década de 50, 60, 70 do século passado, não é? O Beck estava interessado nessas variáveis subjetivas, os esquemas, as crenças, e a terapia cognitiva, então, caminha no sentido de identificar essas crenças centrais disfuncionais que provocam distorções na interpretação da realidade e ajudar o paciente a fazer o quê? A identificar que ele, de forma automática, está fazendo análises imprecisas, está cometendo erros de processamento de informação, está sendo seletivamente negativo na interpretação das suas experiências, não é? Então, a terapia cognitiva desenvolveu técnicas para ajudar o paciente a identificar essas crenças, técnicas para ajudar o paciente a testar, fazer o teste de realidade dessas crenças, não é? O Beck diz que há uma característica muito importante da depressão é que a pessoa perde a capacidade de fazer a distinção entre a ideia, a crença e a realidade. Para ela, a crença que ela tem sobre o mundo, na verdade, define o mundo tal qual ele é. O Beck considera que isso é um padrão de anormalidade, e o padrão de normalidade é caracterizado por aquilo que ele chama de realismo na teoria dele, não é? O que é o realismo? É a capacidade de distinguir entre o que eu penso, entre a minha crença e a realidade, de maneira tal que, enquanto eu mantenho um processamento cognitivo normal, eu sou capaz de perguntar se a minha crença corresponde às evidências ou não. Na depressão, isso deixa de acontecer. A minha crença se torna a verdade absoluta. Essa é uma característica das crenças disfuncionais, segundo o Beck. Elas são absolutistas, não é? Elas são verdades que ganham o caráter de incontestáveis para o indivíduo. E cabe à terapia cognitiva, então, desenvolver técnicas, desenvolver um tratamento que ajude o depressivo a sair dessa condição de maneira tal que ele possa descobrir os erros de processamento de informação dele, o viés negativo dele, né?
e possa corrigir isso para voltar a ter condição de testar se as crenças que ele desenvolveu e alimentou ao longo da sua vida, ou especificamente na experiência da depressão, se elas correspondem ou não a uma realidade a partir de evidências objetivas, não é? Parece que nisso o Beck foi influenciado por um teórico contemporâneo a ele, que foi o Albert Ellis, não é? E tinha uma perspectiva muito curiosa, que era a de que o paciente deveria ser tornado um pequeno cientista, capaz de fazer um teste daquilo que o Albert Ellis chamava de crenças irracionais. Testar essas crenças irracionais como se ele fosse um cientista fazendo testes de hipóteses, não é? Então a terapia cognitiva, o que ela tem de revolucionário? Ela trouxe o componente do sistema de crença, da subjetividade, pensou a depressão a partir da hermenêutica das experiências, hermenêutica esta pré-condicionada por crenças, não é? Crenças disfuncionais cujo tratamento da depressão poderia então seguir o caminho da identificação e modificação dessas crenças disfuncionais. Acho que é um cenário inicial, professor. Meu olhar para a teoria a interpretação desse teórico seria basicamente duas. Primeira porque, do ponto de vista de uma fenomenologia da percepção, o que separa o eu que pensa da realidade pensada não é o pensamento processado, do ponto de vista racional, mas a dificuldade de se sentir a subjetividade, é isso, né? Quando se fala de subjetividade, se fala de realidade sentida ou percebida a partir da sensação. Então, o que é sensação significa uma realidade que dificilmente se pode processar em termos de racionalidade, lógica. Então, aí nós temos um problema. Nós temos perguntas para fazer a essa teoria, né? Então, segundo, o pragmatismo. O pragmatismo, ainda hoje, talvez menos hoje, mas alguns anos atrás, eu diria alguns séculos atrás, né? 2 séculos atrás, ele estava em alta, né? E ele, de certa forma, ele condicionou bastante parte das ciências humanas, né? E parte dos teóricos a construírem conceitos, né? E o conceito disfuncional é um conceito que sofre a influência do pragmatismo. Funcional, que funciona. Precisamos criar um meio de trazer uma resposta que seja que funcione, que seja operacional do ponto de vista da sua aplicação na compreensão ou da interpretação da realidade. Há um terceiro, pode falar. Isso confirmando esse componente pragmático na teoria do Aaron Beck, ele esteve entre aqueles teóricos que entendiam que era necessário reduzir o máximo possível o tempo da terapia com a finalidade de atingir resultados o mais rápido possível, isso sendo entendido como um critério de prova de eficiência dessa terapia, dessa prática. Aplicado às ciências naturais, isso pode funcionar. Aplicado às ciências humanas, isso é complicado. Porque uma das características do processo de interação é a natureza indefinida, imprecisa. Então, o que marca o processo de interação?
a imprevisibilidade. Se é imprevisível inclusive na quantificação. Então, outra dificuldade. Tanto é que, na prática, o que nós temos visto de resultado? Na prática da terapia. Pouco resultado. Pouca cura. Não é verdade? Muito barulho. Então, tem essas dificuldades que têm que ser consideradas. Por que eu estou falando isso? É porque a fé cristã não trabalha com essa perspectiva dessa hipótese de gerar uma expectativa sem considerar que a cura ela é um ato e uma possibilidade. A cura ela é um fato e uma sugestão ao mesmo tempo. Eu tenho que me convencer de que ao exercer a minha fé, me aproximando daquele que é objeto da minha fé, portanto aquele que transcende os processos de normalidade da mundanidade, da vida no mundo, Deus, ele vai entender o espírito da minha petição, o espírito da minha súplica. Ele vai entender até mesmo o silêncio, ou melhor, a comunicação do silêncio. Diz o apóstolo Paulo que o Espírito ele traduz a nossa necessidade em gemidos inexprimíveis. Significa que Deus tem a capacidade de curar uma doença que nós mesmos não entendemos. A sua mecânica, a sua forma de funcionar e de reproduzir como doença. É uma crença que se reproduz em outras crenças doentes, né? Então, acho que, do ponto de vista desse pragmatismo, o conceito ele se torna uma promessa perigosa. Porque quando se promete uma relação de substituição de crenças disfuncionais por outras que sejam funcionais, eu crio uma expectativa que pode não ser suprida na prática da terapia. Acho até que os dois conceitos, né, de funcional e disfuncional, também deixam aparecer o pragmatismo, né? A maneira como ele define esses dois conceitos é muito orientado para os objetivos da pessoa, tá? No caso do paciente ou do cliente. Então, como é que ele define o que é funcional ou disfuncional? A crença atrapalha ele atingir os objetivos pessoais, né? Então, acho que aparece, não sei se eu estou enganado, mas eu sinto um ar de pragmatismo nisso, no próprio aparato conceitual. Sim. Bem, eu não precisaria dizer isso, mas eu vou dizer porque quem está nos ouvindo certamente pode ter essa pergunta, né? A fé cristã, ela não é pragmática. A fé cristã, ela não é pragmática à medida que ela não trabalha com promessas de solução fáceis. Primeiro, ela admite que existe uma deficiência constitutiva do processo do existir aí no mundo. E o que é isso? Que deficiência é essa? A nossa insuficiência operacional. Então, o nosso eu, ele vê uma parte e a outra ele sente. A atenção não é para aquilo que ele vê, mas para aquilo que ele sente. Os gregos diziam, olha, não confie no que você percebe, no que você vê, nos sentidos, mas dê atenção ao que você consegue captar em termos racionais. Isso é besteira. É como se a razão tivesse uma capacidade extraordinária.
extraordinária. E você pega, aplica a lógica e você simplesmente consegue ter acesso a qualquer realidade. O sentido, o núcleo de qualquer realidade. Considerando o fato de que o nosso ponto de, eu diria, de percepção da realidade, ele está enviesado ao que nós sentimos em relação à realidade, então nós temos um problema também de grandeza mais complexa. É porque sempre em relação ao problema, e eu vou chamar aqui a doença de um problema, sempre em relação ao problema, nós estabelecemos, eu diria, um ceticismo operacional imediato. Nós não acreditamos que, dada a compreensão e a complexidade do nosso problema, da nossa doença, a fé possa oferecer o que a gente tanto precisa. Porque ela é muito simples. Ela é muito simples. O autor de Hebreus diz, olha, se você se aproxima acreditando que ele existe, ele pode te galardoar, ele pode te dar o que você precisa. Bem, muitos se aproximaram. E outros também se aproximaram. Uns se aproximaram acreditando, outros talvez menos, não sei. O fato é que essa nossa insuficiência operacional, ela nos faz dar conta de que a cura não seja possível. A cura não seja possível nessa vida e nesse processo em que estamos inseridos, que é o processo da história. Acho que alguns se aproximaram com fé, outros nem tanto, mas eu me lembro de alguns que se aproximaram e pediram, me ajuda com a minha falta de fé, ou com a minha... Exatamente. O fato é que existe sempre um emblema, né? uma marca emblemática nisso tudo, a interrogação. Por que esse nasceu dessa forma? É pecado do pai, da mãe? Por que ele está assim? Ele é um paraplégico, é um cara imprestável na vida. E por que até hoje ele está doente? O senhor não tem misericórdia? Essa é uma pergunta que eu ouvi recentemente, né? A pessoa me perguntou assim, você acredita em maldição hereditária? Aí a gente complica mais ainda a coisa, né? Então, essas seriam as considerações. Vou repassar a palavra para o professor Cláudio, que fez a exposição da teoria para a gente. Uma belíssima exposição. E agora, dá o desfecho, professor. Tem alguma coisa, alguma palavra para reconsiderar? Para deixar claro que não há qualquer ingenuidade da nossa parte em relação ao conhecimento da teoria do Beck, né? Nós temos ciência de que o Beck, desde o início da construção da teoria dele, foi o teórico que, na psicoterapia, se preocupou em construir metodologia, utilizar metodologia para testar a eficiência do sistema dele. Foi um teórico que tem méritos, né? Trouxe muitas pesquisas mostrando, por exemplo, que a terapia cognitiva ela tem um efeito muito interessante de reduzir a reincidência da depressão em comparação, por exemplo, só com o tratamento psiquiátrico. Estamos a par de tudo isso. Não há da nossa parte nenhuma ingenuidade em relação às contribuições desse professor, que trouxe coisas importantes. Porém, talvez a leitura do sucesso dessa teoria também dependa, por parte daqueles que a interpretam, do desconhecimento daquilo com o que nós começamos aqui tratando o problema da patologia, da psicopatologia que tem emergido nesse mundo hipercomplexo do século XXI, não é? Então, se você parte de um individualismo hermenêutico, como foi o cacuete da psicologia, o que eu estou chamando de individualismo hermenêutico aqui,
essa tentativa de entender o indivíduo a partir dele mesmo, no máximo a partir do seu núcleo familiar, como é o caso do Beck, né? E de tantos outros teóricos. Mas o que tem faltado à psicologia, de um modo geral, é uma teoria que seja capaz de capturar esse novo cenário que se hipercomplexificou, sobretudo aqui, não é? No século XXI, de maneira que quando o terapeuta cognitivo vai mapear o sistema de crença do seu cliente, do seu paciente, não é? O que acontece aí? A probabilidade dele errar, dele cair em uma perspectiva ultra simplista é muito grande. Quando eu apresentei a nossa teoria do espaço urbano aqui, eu comecei a mapear crenças que só podem ser entendidas a partir desse macro cenário, não é? O espaço urbano é um subfenômeno da modernidade, da globalização. Vou dar um exemplo aqui que o terapeuta cognitivo não está acostumado a englobar na análise que ele faz, não é? Você escreveu aquele texto, A Insustentabilidade da Vida Humana no Mundo Sem Fé. Mundo sem fé não é mundo sem religião, tá? Mundo sem fé é mundo do medo, é mundo de apostasia generalizada. Essa é a sua tese no texto, não é? Então nós estamos em uma sociedade na qual as promessas advindas de todas as instituições, todos os cenários, não é? As promessas dos rótulos, dos suplementos, as promessas dos sistemas peritos relacionados à saúde, incluindo a psiquiatria e a psicologia, as promessas de funcionalidade das grandes instituições, o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, não é? Convergem em um sentido. Todas se mostram promessas falsas. As pessoas ouvem também nas suas relações interindividuais aí promessas de fidelidade no casamento, e essas promessas são rapidamente quebradas à medida que o investimento aconteceu nessa relação. Então nós estamos em uma sociedade caracterizada pela apostasia generalizada. E essa apostasia generalizada, eu estou falando de crença, estou falando de sistema de crença, mas que não pode ser identificada lendo o paciente ali na psicoterapia. Tem que ser entendido à medida sistema de crença da própria sociedade. Da própria sociedade. Porque do sistema coletivo, o sistema de crença coletivo da sociedade, se importa crenças para a consciência individual. E é essa leitura que falta ao psicoterapeuta, não é? E no que é que essa apostasia generalizada toca a relação do paciente com o terapeuta? O próprio sistema perito da psiquiatria e da psicologia é objeto dessa apostasia generalizada, não é? Então essa leitura tem que ser feita na interação ali. Está faltando não só a terapia cognitiva, não é? Falta aos nossos sistemas de terapia, de um modo geral, exatamente esta compreensão que só a teoria social pode dar acerca de mudanças, uma hipercomplexidade no mundo social que tornou o próprio indivíduo uma unidade complexa. Não podemos pensar o indivíduo como uma unidade simples. Em uma sociedade complexa, o indivíduo se torna uma unidade complexa. Então existe uma defasagem entre o modo de pensar as teorias clássicas da psicologia e o cenário que a gente enfrenta hoje,
que é uma ordem social caracterizada pelo ineditismo. Ela não é uma repetição do passado. Nós temos um cenário inédito, que nunca foi pensado por nenhuma teoria. Então, ao longo da minha carreira, eu tive que me dedicar a entender muito bem as teorias clássicas e perguntar se elas são funcionais ou disfuncionais para esse novo cenário que nós estamos vivendo, sobretudo talvez a partir da década de 90 do século passado, trazendo fenômenos novos como flutuação ôntica das identidades, androgenização sistêmica, não é? Que nós já abordamos e vamos voltar a abordar aqui, escatomoralismo, não é? Então, eu queria deixar essa consideração aqui marcada, porque não há ingenuidade nas análises que estamos fazendo aqui. O professor Cláudio, ele é um professor de vasta experiência docente. Ele tem aproximadamente 30 anos de experiência como professor na Universidade Católica. E ele não está aqui para negar a sua formação intelectual. Então, se alguém que vai ver esse áudio, esse vídeo, achar que ele veio na condição de ingênuo aqui participar do programa, não. Ele tem fé, ele é um cristão, mas ele soube chegar com o devido critério a essa condição intelectual que hoje ele se encontra, que ele goza. Ele tem uma fé, mas é uma fé sóbria, uma fé que consegue resistir qualquer processo ou qualquer tentativa de golpe baixo que venha por parte de um academicismo muitas vezes covarde e que gosta de impingir ilusões, que gosta de impingir crenças de alto teor racionalista, né? Para menoscabar toda a percepção da fé que nasce dela mesma, no sentido de descredibilizar a teoria que está diretamente sendo construída a partir de uma experiência genuína de fé. Então, o que a gente vai falar daqui para frente, nós vamos ter o cuidado de mostrar como a fé cristã ela não entra como promessa. Tá? Ela não é mais um aporte que se tem acesso, um aporte metodológico para se obter algumas garantias falsas e algumas ilusões de cura que são e poderão ser e serão sempre inacessíveis. Então nós vamos argumentar bem sobre como é que esse processo da cura acontece a partir do fenômeno da conversão na fé cristã. Dito isso, então, eu passo a palavra para quem tem o questionário e que quer fazer a depressão. Eu vou querer também, no início, que o professor Cláudio participe. No início não, todo o processo, né? Tem a liberdade de participar também fazendo perguntas, para mim não ficar muito tempo falando sozinho, tá? Bem, a gente pensou nesse tema pela relevância dele, né? E a gente imaginou que ele fosse tomar tempo. Eu imagino que a gente vai conseguir só começar nesse episódio, talvez com a primeira pergunta, e na medida em que a gente tenta responder essa pergunta, a gente pode criar um gancho para o próximo episódio, que eu acho que o restante das perguntas vão precisar ficar, dado o fato de que a gente acaba de completar 1 hora, né? Então acho que a gente colocou uma boa base, né, para a gente continuar.
Bem, se isso aqui fosse uma mesa de psiquiatras, eu imagino como que essa pergunta que eu vou fazer seria respondida, né? Então eu estou numa expectativa de ouvir para nós, Crer para Viver, o nome do nosso podcast. A gente está sempre partindo do princípio de que a fé é a base da vida, não o conhecimento. Isso foi dito, né? Mas a pergunta uma pergunta fundamental para o desenvolvimento do que vem agora, daqui para frente da nossa conversa. O que é depressão, afinal de contas? Como é que a gente define o que é depressão? Do ponto de vista do senso comum, me dá uma definição. Do ponto de vista do senso comum, me dá uma definição. Do ponto de vista do senso comum, depressão é tristeza, inoperatividade, incapacidade de ser produtivo. Acho que são 3 elementos que me parecem que na consciência coletiva aparecem sobre a depressão. Joia. Eu vou criar uma 4ª interpretação aqui. Depressão é uma imobilidade psicológica do eu frente a pressões que se recebe e cobranças que se recebe de fora. Daí a definição dada pelo sistema de estruturação de crença que rima com isso. Depressão é uma oxidação. Oxidação do sistema de crença significa a retirada, a extração do futuro do presente de uma pessoa que sofre. Então, quando eu sofro sem ter a possibilidade de enxergar a superação desse momento, me projetando para um futuro depois, eu me torno cativo da minha doença. Não, eu me torno não só um cativo da minha doença, eu me torno um condenado a não sair desse cativeiro. O presente se torna cativeiro da doença, sem a promessa de uma redenção. Então, a depressão, para quem vive, tem a impressão de que é uma situação que ela não vai se livrar mais. E aí ela tem que se tornar dependente do medicamento. Mas o medicamento se toma não é para curar a depressão, o medicamento se toma para administrar o problema, para não deixar sair fora do controle. Por quê? Porque o que está em voga é a oxidação de crenças que se tornaram mais inteligentes, mais operacionais, se tornaram mais espertas para convencer a consciência do indivíduo, da pessoa, de que por mais esforço que ele queira fazer, por mais que ele tenha fé, ele não vai conseguir se safar dessa prisão. Então ele se abandona porque se sente abandonado. E aí a reclusão passa a ser uma forma de viés, um viés, eu diria, um subterfúgio, né? Não de protesto, mas de proteção contra a algocidade de um olhar que vem de fora, que vem com o perfume, entre aspas, com o cheiro deletério de demônio. Porque quem está nos casos, eu tenho essa experiência na minha família, e não só na minha família, mas pessoas que sofreram depressão e foram consideradas vítimas de chacotas. Chacota. Você está inventando problema. Você está inventando uma doença só para não ter o que fazer. Você já escutou isso também, não já? Já. Já escutou isso também, né? Ou seja, o deprimido, a depressão não é uma doença que você pode, né? Você não consegue. Se o cara está com uma doença de pele, você vai ali e consegue identificar a doença de pele.
Mas a depressão não é a doença do corpo propriamente, uma doença que pode ser identificada no corpo de forma visível, que meus olhos possam... Não. Pode ser que alguém possa confundir tristeza com depressão, que essa é, eu diria, a versão mais corrente que se tem de depressão. Eu estou numa depressão, perdi meu gatinho e tal, ele morreu e tal. Quer dizer, então, abusa-se demais do conceito também, né? Mas a melhor definição que se tem para a depressão, na perspectiva do olhar da fé cristã, é a imobilização psicológica do eu em relação aos estímulos que existem fora, na realidade. Eu não acredito, porque, veja bem, Deus está para fora de mim. Deus não é um ente que está em mim, dentro de mim. Ele está fora. Por isso que a Bíblia diz que eu tenho que me aproximar acreditando. Se eu tenho que me aproximar, então são duas pessoas que se separam do ponto de vista da geografia, da georrealidade. Ele lá, eu aqui. E eu tenho que aproximar dele, não da forma como ele se aproxima de mim. Porque ele se aproxima de mim sabendo da minha existência porque ele me vê. E eu me aproximo dele não tendo conhecimento da existência dele por esse mesmo critério, porque eu não vejo. Então eu tenho que acreditar no que eu não vejo. Isso é jogar com dados. Isso é jogar com dados. E aí esperar que esse a quem eu não vejo, seja causador de um fiat, de um processo seminal de cura para um problema que eu também não sei decifrar o que é, na sua natureza mais profunda e complexa, que é a depressão, é jogar com dois dados. Jogar com dois dados. E é exatamente essa dificuldade que nós temos e a clareza. Por isso que nós estamos falando sobre o tema. Se é uma coisa que nós não temos nenhum constrangimento, é trazer temas complicados para falar, para pensar à luz da fé que nós temos. Eu creio que a providência nos preparou ao longo do tempo. Nós resolvemos colocar a nossa formação sempre embaixo para vocês tomarem consciência que nós não somos apenas leitores de gibi. Nós lemos o gibi para rir, mas nós lemos outras coisas além do gibi. E a leitura que nós fazemos da fé não é uma leitura enviesada por eclesiologias, por confessionalidades, por tipos teológicos. Também não. Note bem, eu pesquiso na área, em várias áreas, inclusive da hermenêutica e da teologia, há pelo menos 35 anos. Não é pouco tempo. Não é pouco tempo. Começou mais ou menos em 87. 86, 87. Não é pouco tempo. Então, nós temos um tempo razoável nisso aí. E à medida que eu fui me aproximando cada vez mais de uma percepção um pouco mais exigente, de uma teologia um pouco mais erudita, uma percepção exegética mais complexa da Bíblia, eu tive que encarar o desafio de fazer a leitura e a chegar a conclusões sem medos. Então, quem está aqui para dar uma resposta ao problema que se nos apresenta aqui, já colocou as costas para levar couro. Já teve leituras que eu fiz, e que foram muitas, que eu me senti profundamente abalado. De madrugada eu costumava acordar com uma certa aflição, e eu ajoelhava para pedir a Deus para me segurar, porque eu estava com aquela sensação de que as muitas letras iriam me fazer delirar.
Então foi um longo processo. Se você me perguntar quantas páginas de livro eu já li, eu não vou saber te responder, mas foram milhares e milhares e milhares. Agora, por que eu tive que ler tudo isso? A resposta está, porque nós precisamos dar resposta a problemas complicados como esse, a depressão. E não pode ser de forma romântica, ingênua. Temos que encarar a coisa. Realmente, depressão é uma doença complicada, mas é uma doença de natureza hermenêutica. Aqui eu vou fazer uma coisa que é extravagante. É de natureza hermenêutica. Se eu sinto a realidade por meio da sensação, ora, o segundo passo não é deixar que a sensação se torne opaca em si mesmo. Eu preciso captar as sensações que vieram dessa percepção e decodificá-las em forma de linguagem. Então eu tenho que interpretar. Eu tenho que construir. Não é simplesmente eu tenho aqui uma noção, aquela versão meio que o do Foto, né? Na sua fenomenologia da experiência religiosa. É aquela coisa que você só sente, mas você não consegue explicar. Não, eu tenho que tentar entender isso aí. A experiência da depressão é sobretudo uma experiência hermenêutica. Eu interpreto que alguma coisa parou de funcionar no motor da minha alma. Para o leitor nos entender, né? O motor da minha psicologia, alguma coisa nele parou de funcionar. Só para talvez alguém, um ouvinte, alguém que está assistindo que não tenha familiaridade, sempre que você fala de hermenêutica aqui, você está falando do ato de interpretar. A ciência de interpretar, né? Porque a ciência de interpretar ela é multifuncional, né? É multidisciplinar. Então, sobretudo multidisciplinar, né? Então, a hermenêutica ela está presente em quase todas as disciplinas, no direito, na economia, na medicina, na engenharia, porque tudo é interpretação. Na psicologia. Você fala da experiência da depressão e fala de hermenêutica, você está se referindo à forma como o depressivo está interpretando a realidade dele. Ele sente à medida que ele interpreta. Entende? Ele sente à medida que ele interpreta. Mas ele não sente sem interpretar. Isso seria impossível, seria improvável. O que ele sente nasce da interpretação. Exatamente. Sim. Por isso que é uma experiência que precisa ser descomplexificada. Lá pelas tantas, no próximo podcast, nós vamos usar o conceito. Analisar o conceito de desparadoxalização. É um conceito que a gente vai analisar com cautela, com cuidado, para o nosso ouvinte, aquele que nos vê nos nossos vídeos, entender a seriedade, perceber a seriedade como nós estamos tratando o tema. E forma como, com a mesma seriedade, nós estamos apontando a fé como o ponto de partida para uma cura para esse mal do nosso século. Mas isso tem que ser feito, isso tudo tem que ser apresentado e feito com cautela, com responsabilidade. Responsabilidade hermenêutica. Aqui não é nada de mágico. Olha bem, a gente está fazendo um esforço para mostrar para quem nos vê que existe um diferencial naquilo que nós estamos fazendo. Nós estamos permitindo que teóricos, pessoas que são de fora da fé, sejam trazidos para o nosso espaço para interpretar aquilo que nós estamos propondo interpretar. Hoje nós trouxemos o quem? Convidamos o Beck para sentar aqui, para interpretar um problema que nós colocamos na mesa, que é a depressão. Beck, fala aí. Queremos saber a sua versão sobre isso. E aí o professor Cláudio foi usado como boca do Beck para trazer isso aí. Eu não sei se outros teriam essa coragem. Eu me lembro que uma vez eu dei uma aula sobre o Fouerbach e teve gente que ficou escandalizado. Falou assim, como é que ele conseguiu dar o Fouerbach? E agora? Ele não tem medo disso acabar com a fé de todo mundo, não?
Você lembra disso? Lembro. Então, não há drama nisso. Não existe drama. Nós vamos trabalhar. Eu acho que hoje não vai ser isso. Estou vendo aqui pelo tempo, nós não vamos poder estender mais. O fato é que essa pergunta começou e fique gravada para todos. O que é a depressão? Então nós falamos, em regra geral, o que é depressão. Mas eu quero dizer e quero afirmar algo de diferente. Que a depressão é um problema que se sustenta na base da interpretação. Portanto, ela vive por causa da interpretação, ou ela morre por causa da interpretação. Tudo vai depender da forma como eu interpreto. Ou ela vive e sobrevive, ou ela morre. Então a fé me dá um elemento a mais para interpretá-la no sentido de mortificá-la, tornar viável a possibilidade de mortificá-la. É isso que a fé me dá. É um instrumento. É uma percepção que não está presente na psiquiatria, é uma percepção que não está presente na psicoterapia. A fé cristã, ela diz, olha, isso aqui foi ignorado nas teorias e é preciso levar a sério, porque quem se instrumentaliza desse detalhe na interpretação desse fenômeno consegue de fato fazer render essa doença aí, fazer ela se render, ela não ter para onde correr. E aí, como se diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não é verdade? Resistir à depressão e ela fugirá de vós. É como se a gente estivesse no ringue, eu e a depressão. Vamos ver quem cai primeiro. Mas se ela cair, provavelmente ela não vai conseguir levantar mais. Mas eu tenho que dar o golpe certeiro. E é isso que a gente pretende trazer. Nós não viemos aqui simplesmente para pensar, refletir sobre um problema do nosso século. Não. Tem que ser mais do que isso. O fato é que, para analisar esse fenômeno, a relevância da conversão e a resposta e a repercussão que isso pode, que a promessa de cura pode nascer dela, a gente tem que ter ciência de que pode atingir não só o corpo, mas também aquilo que não se vê, a alma, né? A alma, eu vou usar o conceito da religião agora e não da psicologia. A alma, a gente precisa saber que a salvação significa cura da alma. O mais importante da Bíblia não é se comunicar com o corpo, porque o corpo não conseguiria ouvir nada da parte de Deus, mas a psicologia, a alma sim. A alma diz respeito à composição, eu diria, complexa e intangível que está no corpo sem ser percebida. A alma, né? Precisamos da pessoa, a alma. A pessoa, ela é necessitada da cura quando se fala de depressão. Porque se ela não tiver acesso à cura e não for atingida pela cura, ela vai deixar de existir como pessoa. É a grande chance. É o que nós temos visto na estatística. E eu espero que a gente consiga ajudar, se não a todos, a maior parte das pessoas que estarão acompanhando o nosso podcast daqui para frente, né? Então eu vou cessar, se o professor Cláudio tiver algum acréscimo. Acho que não. Acho que a gente aguarda nosso próximo podcast, né? Timóteo. Bem, ele disse que espera ajudar, se não a todos, né, pelo menos uma grande parte. Eu digo o seguinte, essa ajuda ela é inevitável para todos os que, vou reafirmar, tem algumas coisas que eu aprendi a repetir, que é para refrescar a memória. A todos os que ouvirem, compreenderem e crerem. É isso aí, aquele que se aproxima crendo que Deus pode responder
ao pedido que a gente traz. Bem, essas são as ferramentas que Deus nos deu ao longo de uma história que a gente está colocando aqui a serviço. A gente, é sempre importante lembrar que a gente não está aqui para filosofar, não é? A gente não está aqui para tratar de problemas teológicos e controvérsias teológicas, de nada disso. A gente não está aqui também para debater com a academia, não é? Para discutir doutrinas, nada disso. A gente está preocupado com problemas reais de pessoas reais e que só podem encontrar saída a partir da fé. É para isso que eu estou chamando vocês para continuarem com a gente. Eu acho que cada pergunta que eu trouxe aqui daria um episódio, né? Mas vamos ver como é que a gente desenvolve isso. O mais importante é que isso chegue onde precisa. E se você for atingido por isso, você nos ajude a reproduzir isso para outros que precisam ouvir, que talvez não tenham descoberto aquilo que a gente está aqui oferecendo, né? Não da nossa parte, mas a partir da pregação do Evangelho, que é cura, que é salvação para quem ouve, compreende e crê. Então, até o próximo episódio.